Eu já vi pessoa reclamando de areia da praia. Enquanto ela estava reclamando da areia da praia, a maioria estava trabalhando. Tinha gente carregando lixo, tinha gente no forno, tinha gente deitada na cama do hospital, e a fofa reclamando da areia no pezinho. O que essa mulher é? Ingrata. Ô Senhor, muito obrigado. Areia no pezinho? Não, a mulher está na praia, a mulher viajou lá para Guarapari, a mulher está comendo camarão, está reclamando. E eu já vi muita gente no hospital, internado há 30, 60 dias, e eu chego e falo: aí, como que você está? Ô padre, graças a Deus, Deus tem me fortalecido. Tinha um papagaio, já contei, mas tem gente que não conhece, que rezava todas as orações. Era um papagaio de um padre, o padre ensinou. Aí o padre falava para o papagaio: Pai nosso, papagaio, que estás no céu, santificado. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sabia as orações quase todas. Todo mundo, ó, que lindo, que lindo. Tinha uma mulher, foi visitar o padre, falou assim: padre, eu moro do outro lado da rua, e eu vejo o seu papagaio rezando sem parar. Eu admiro isso. E eu agora estou mudando, para um prédio, e eu não posso levar os meus animais. Cachorrinho eu dou dano para um, os peixinhos eu dei para o outro. Eu tenho lá em casa uma maritaca. A maritaca, como que é um papagaio do Senhor? Se chama Josué. É bíblico. A mulher então vai combinar, porque a minha maritaca chama Graça. Porque a empregada lá de cá chamava Dona Graça. Aí ela cuidava dela, a gente não colocou o nome de Graça. O senhor não quer a graça para o seu papagaio, não? Aí o padre: tá bom, ele fica muito sozinho, pode mandar a Graça. Aí pegou a maritaca e deu o papagaio. O papagaio só ficava com a asinha na Graça assim, ó. O papagaio falava com ela: Gracinha! Chegou o bispo com uma visita pastoral e foi na casa do padre, doido para ver o papagaio rezar. O padre: bem-vindo, excelência, vamos ao quintal, eu sei que o senhor quer ver o papagaio. O bispo: vamos lá, nunca vi um papagaio que reza tanto, quer dizer que o senhor é um homem de oração. Muito obrigado. Chegou lá o papagaio naquele chamego, a Graça. O bicho ficou meio assim, falou: esse papagaio está rezando? O papagaio estava todo com as penas tudo assim, ó. Aí o padre: Josué, Pai nosso. Josué: tá ao pé? Ave Maria. Papagaio: glória ao Pai. O bispo: meu filho, esse papagaio não está rezando nada? Aí o padre falou: olha, bispo, eu vou te contar uma. Ele rezava tudo, mas desde o dia que ele ganhou a graça, nunca mais ele rezou. Você viu? Gente, tem gente que é igual o papagaio de Josué. Reza, mas que é uma beleza. Mas o dia que recebe a graça... Eu estou mentindo? Não, meus irmãos. E às vezes o papagaio Josué não é o outro, somos nós. A gente fica igual criança. Veja, criança típico disso. Papai me dá boneca, mamãe me dá boneca, papai me dá um carrinho, me dá um videogame. Eles pedem 50 vezes a mesma coisa. Aí no dia do aniversário ganha. Eles ficam tão encantados que eles vão brincar o dia todo. E aquelas tantas vezes, me dá. Quando ele ganha, raramente olha para o pai e para a mãe e fala: ô pai, mãe, muito obrigado. Você tem filho e filha? Conta no dedo quantas vezes que os seus filhos agradeceram os presentes que você deu. E conta no dedo da mão e do pé quantas vezes ele pediu.
Você está entendendo que o ser humano está sendo treinado para pedir, pedir, pedir e não agradece nem a Deus, nem os outros. Terceiro, olha que interessante. Um deles, vendo-se curado, voltou, glorificando, agradecendo a Deus em voz alta. Como que ele agradecia a Deus? Você já viu como que as pessoas reclamam em voz alta? Você já viu alguém agradecendo em voz alta? A pessoa reclama muito. Tem gente que faz concurso, quem que é o mais sofredor? Em voz alta: ah, minha vida está assim, ah, minha vida, ah, eu não aguento mais isso. Eu não vou contar onde, mas a gente tem vizinho, né? Não tem vizinho? Conforme o vizinho, de vez em quando você escuta: ah, eu não aguento mais essa vida, ah, eu te mato. Aconteceu um fato pitoresco há uns anos atrás lá em casa, que a minha mãe mora na casa que o meu avô construiu. Ele faleceu, ela mudou para lá, e a área lá fora, ela não tem porta. É uma área, tem a mesa de jantar, tudo certinho, mas não tem porta. Então a casa se liga através da área, a garagem se liga na área de cá, então não tem porta. E os vizinhos da minha mãe gostam muito de gato. E os gatos, não vou falar em linguagem simbólica, eles vão fazer gatinhos na mesa da minha mãe, em cima da fruteira dela. E minha mãe tentando dormir, e os gatos naquele escândalo. Não sei se você já escutou, é um escândalo. E minha mãe foi ficando por aqui, ela foi ficando por aqui. Um certo dia, o Samuel, meu irmão, estava na garagem, limpando o carro num sábado de manhã. A minha mãe entra na área, 3 gatos em cima da mesa. Ela falou: não, agora é demais, de madrugada ainda vai, mas agora é muito pouca vergonha. Deu um, sabe aqueles rompantes? Deu um rompante na minha mãe. Ela pegou uma faca e falou assim: eu te mato. Quando ela gritou eu te mato, o gato saiu correndo, passou pelo meu irmão e entrou no lote. O meu irmão viu o gato, sabia que a minha mãe queria pegar o gato, ele saiu correndo atrás do gato, e minha mãe com a faca atrás do meu irmão gritando: eu te mato. Agora já está pronto, mas na frente da minha casa construíram um prédio, já inaugurou, tem gente morando já. Quando o prédio estava sendo construído, que ocorreu o fato, hora que o gato passou, os pedreiros não viram aquele berreiro da minha mãe: eu te mato, eu te mato. Eles olharam, o meu irmão sai correndo e minha mãe atrás. E o pedreiro conhecia a minha mãe, está assim: ô Ana Maria, faz isso não, só está nervosa, vai trazer problema. A minha mãe: vai me trazer problema? Você não viu que ele fica mijando na mesa? Não, mas tem solução? Não, ele está me fazendo muita raiva. A minha mãe falando do gato, e os pedreiros achando que era, mas isso virou uma comédia. Depois que ela voltou, falou: não, é um gato. E eles fizeram amizade com a minha mãe, desceu, foi uma festa. Gente, vizinho, a gente escuta essas coisas, e há pessoas que são ingratas e querem matar, não é o gatinho lá, não é? Mas querem matar a própria existência, matar os próprios sonhos, matar a própria vida. E agora vem a pergunta: como que eu tiro a beleza da vida? Como que eu vou matando a minha própria vida? Sendo ingrato. A pessoa ingrata é uma rosa cortada. Ela é bonita por pouco tempo, depois ela começa a quê? A secar. Quarto, não ficaram curados os 10? Onde estão os outros 9? Deus sente a ingratidão. Se Deus curou 10, Ele esperava que 10 voltassem. Então as pessoas que são curadas e que não voltam, Deus continua perguntando: mas onde que está aquele que eu curei? Onde está aquele ou aquela que foi abençoado? Eu estou vendo na igreja só aqueles que vêm toda quarta. Cadê aquele que rezou, recebeu a graça e não está aqui? A pessoa está mostrando para Deus a própria
ingratidão. Mas tem uma beleza aqui, que passa despercebido. Quantos foram curados? Quantos foram salvos? Porque no final Jesus diz para ele: levanta-te e vai, tua fé te salvou. O que é melhor, receber a cura ou a salvação? E como é que aquele recebeu a salvação? Sendo grato, agradecendo a Deus. Lucas 16:10 diz assim: aquele que é fiel nas coisas pequenas, é fiel nas coisas grandes. Quem é injusto nas coisas pequenas, também é injusto. Olha para cá. A pessoa ingrata, ela é ingrata, indiferente do que ela tem ou deixou de ter. Porque se você substitui aqui, fica assim: quem é grato nas pequenas, será grato nas grandes. Quem é ingrato nas pequenas, não pense que será grato nas grandes. Exemplo: a pessoa que reclama que não tem algo pequenino, era aquela que reclamaria se tivesse algo grande. Ela gostaria de algo ainda maior. Lição: 10 curados, 9 indiferentes, 1 agradecido. Aqui nós temos 2 times: o time dos ingratos e o time dos agradecidos. Pergunta e espera a resposta. Pergunta para estar do seu lado assim: você joga em qual dos dois? Qual dos dois? Aí fica ruim, né? Porque tem hora que a gente é ingrato, tem hora que a gente é agradecido, aí você não sabe de qual time que você faz parte. Quando somos gratos, reconhecemos que recebemos mais do que merecemos. A pessoa agradecida, ela sabe que ela recebeu mais do que ela merece. Repita alto e gostoso: toda pessoa grata é humilde. Toda pessoa ingrata é orgulhosa. Vou te dar um exemplo muito claro. Tem pessoas que você pode fazer uma coisinha assim, ó, a pessoa é grata o resto da vida. E há pessoas que você está fazendo bem para elas a vida inteira. Daqui a pouco eu vou ver as cabecinhas assim, quer ver? Você fez 99 coisas boas para uma pessoa. O dia que você fez uma coisinha ruim, ela esqueceu as 99, ela só fica lembrando da uma coisa ruim que você fez. Ou eu estou mentindo? Aí tudo que você fez de bom sumiu. Mas você lembra aquele dia? Você lembra aquilo? Essa pessoa, ela é o quê? Ingrata. Um ditado que eu acho forte, mas que se adapta a muitos: você cuspiu no prato que comeu a vida inteira. Comida humilde, ajuda pequena, o dia que cresce, você era ruim. Estar com você era ruim. O que você fazia para mim era pouco. Quem é ingrato no pouco, é ingrato no muito. Quem é agradecido no pouco, é agradecido no muito. Está provado que as pessoas gratas são mais felizes. Quem fala muito obrigado, agradecido, é mais feliz. A pessoa ingrata, ela acha que tudo que você faz é pouco e ela quer mais. E a pessoa não agradece. Recebi um videozinho, talvez vocês já viram, mas eu achei maravilhoso. Num sinal de trânsito, parou uma Ferrari. Do lado da Ferrari, parou uma Hilux. Aí o cara da Hilux olha para a Ferrari e pensa assim: meu sonho é ter um carro desse.
Só que ao lado do Hilux tem um carro muito bom. Aí o cara do carro olha e diz: eu ainda compro uma Hilux dessa. Do lado do carro dele tem um carro popular. O cara do carro popular olha e fala: não, meu sonho é ter esse carro. Do lado do carro popular tinha um carrinho velho. Aí o cara do carrinho olha e fala: tem que mudar de carro, esse aí me serve. Ao lado do cara do carrinho ruim passa um cara de bicicleta. E o cara diz: não, quem dera que eu tivesse pelo menos um carrinho ruim desse. Do lado do cara de bicicleta tem um cara a pé. Aí o cara pensa: não, mas não tem nem bicicleta, pô. Aí do alto do prédio tem um rapaz de cadeira de roda. E olha para o cara e fala: não, eu queria tanto andar. Enquanto a gente está querendo carro, coisas grandes, tem gente que não tem o mínimo do que você tem, e a pessoa é muito mais feliz e muito mais agradecida do que você. Eu já almocei em casas que a mãe fez um banquete e o filho, todo momento, deu aquele escândalo na mesa: eu não gosto de peixe, na minha frente, na frente da visita. E eu já fui em casas que achei que estava apenas uma senhora idosa pobre, levando para ela um marmitex, e ela toda agradecida disse: ô padre, muito obrigado pelo marmitex, eu vou dividir com o meu neto que está me visitando hoje. O rapaz é ingrato com uma mesa farta, e a senhora é grata com um marmitex. Entendeu a palavra? Quem é ingrato nas pequenas é ingrato nas grandes. Quem é grato nas pequenas será grato também nas grandes. Reze comigo o Salmo 103, versículo 2. Repita: bendiga o Senhor, ó minha alma, não esqueça nenhum das suas bênçãos. Gente, pense a quantidade de bênçãos que Deus te dá todos os dias. Por que nós não agradecemos as bênçãos de todos os dias? Que a nossa atenção não está naquilo que recebemos, mas naquilo que não recebemos. A nossa atenção não está naquilo que Deus nos dá, mas naquilo que Deus ainda não nos deu. Ninguém agradece o arroz, o feijão, o ovo, o macarrão, a salada, mas reclama do bife que não tem. Ninguém agradece os sapatos que já teve, mas agradece o tênis que ainda não tem. Nós estamos olhando para o negativo, e a Bíblia está dizendo: bendiga o Senhor, ó minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Repita: ser agradecido é uma virtude. Ser um reclamão é um defeito. Salmo 92, versículo 1 e 2, olha que beleza. Como é bom agradecer o Senhor e cantar louvores no nome do Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e à noite a tua fidelidade. Tem gente que agradece o dia inteiro, tem gente que reclama o dia inteiro. E reclama não é porque não tem não, reclama porque reclamou. Se tivesse, estava reclamando. Quer um exemplo? Eu já vi pessoa reclamando de areia da praia. E enquanto ela estava reclamando da areia da praia, a maioria estava trabalhando. Tinha gente carregando lixo, tinha gente no forno, tinha gente deitada na cama do hospital, e a fofa reclamando da areia no pezinho. O que essa mulher é? Ingrata. Ô Senhor, muito obrigado. Areia no pezinho? Não, a mulher está na praia, a mulher viajou lá para Guarabari, a mulher está comendo camarão, está reclamando. E eu já vi muita gente no hospital, internado há 30, 60 dias, e eu chego e falo: aí, como que você está? Ô padre, graças a Deus, Deus tem me fortalecido. A enfermeira me conta, nunca vi a pessoa reclamar. A dondoga na praia reclamando da areia no pezinho, e o outro internado há 60 dias louvando a Deus. Não é
difícil. Note que a ingratidão é indiferente ao redor, e a gratidão é indiferente ao redor. Há pessoas que sabem que estão falecendo, que a vida está exaurindo, e você não vê a pessoa reclamar, você não vê a pessoa blasfemar, e é o doente que fortalece a família. E você vê pessoas cheias de vida reclamando da hora que acorda, a hora que dorme. A ingratidão dói nos nossos corações e no coração de Deus. Fala para quem está do seu lado assim, ó: agradeça as pessoas. Quais pessoas? Agradeça o teu pai pelo trabalho dele, por durante anos ele pagar a tua luz, a tua água, a tua comida, te comprar roupa, te levar a passear. Tem filho que nunca agradeceu o pai. Agradeça a mãe pelas roupas que ela lava, a comida que ela faz, o quarto que ela arruma. Tem filho que nunca agradeceu a mãe, parece que a mãe é obrigada, é uma escrava. Agradeça aos seus amigos por eles estarem com você. Agradeça o seu namorado, agradeça a sua namorada por eles fazerem parte da sua vida sentimental. Agradeça ao seu patrão pelo trabalho que ele te proporciona. Agradeça as pessoas que já te ajudaram, as pessoas que já colaboraram para que você chegasse aonde você chegou. Se não fosse muitas pessoas, pessoas desconhecidas, você não estaria onde você está. E tem gente que só reclama, reclama da família, reclama do trabalho, reclama do patrão, reclama da igreja, reclama do namorado, só reclama. Ingratas. As pessoas estão ingratas. Tem uma historinha que eu contei na rádio hoje, mas que cabe aqui, que o professor deu uma redação para os alunos juntarem em grupo e escolherem as 7 maravilhas do mundo. Foi difícil, mas no final eles chegaram a um consenso e falaram com o professor assim: estão aqui as 7 maravilhas do mundo: as pirâmides do Egito, Taj Mahal, Grand Canyon, Canal do Panamá, Empire State, Basílica de São Pedro e Muralha da China. São as 7 maravilhas do mundo moderno. E uma moça com a cabecinha baixa. Aí o professor disse: e você? Quais são as 7 maravilhas? Você está com dificuldade? Ela falou: estou com dificuldade, são tantas. Eu escrevi aqui umas 30, estou custando a resumir em 7. Todo mundo: mas quais são as 7 maravilhas do mundo? E ela disse: para mim, as 7 maravilhas do mundo são ver, ouvir, tocar, saborear, sentir, rir e amar. E a turma ficou toda em silêncio. A nossa vida é cheia de maravilhas. Nós estamos preocupados em reclamar. Quem reclama não vê as maravilhas da vida. Em todas as circunstâncias, dai graças. Repita. 1 Tessalonicenses 5,18. Em todas. Tem que ter fé. Que nós sabemos agradecer as coisas boas, mas não sabemos agradecer o que parece ruim. A Bíblia diz: em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Se você tem fé, tudo que te acontece concorre para o seu bem. Amém? E quando eu falo tudo, é tudo. Você tem fé em Deus? Tenho. Você perdeu o trabalho? Perdi. Agradece. Deus tem algo para você. Você treinou e não conseguiu a carteira? Agradece. Deus tem algo. Padre, como que eu posso agradecer pelas coisas ruins que me acontecem? Porque a palavra de Deus diz: em todas as circunstâncias. E em todas as circunstâncias é circunstância boa e circunstância ruim.
porque esta é, a vosso respeito, a vontade de Deus. Lembro de 2 momentos difíceis na minha vida. Já contei isso aqui, não vou ficar contando isso, só para lembrar. Primeiro, no meu tempo de adolescente, quando eu era gago. Foi uma dificuldade tremenda, e na escola fui muito humilhado. Segundo, no meu tempo de seminário, quando meus pais eram separados, minha avó mandava um dinheirinho todo mês, 10, 20 reais na época. Não tinha dinheiro para sair, não tinha dinheiro para comprar livro, uma dificuldade tremenda. E eu ligava para minha mãe, reclamando: tá difícil, tem dinheiro nem para comer um sanduíche. Quando eu era gago, ficava no meu quarto, triste. Minha mãe sempre falava comigo: agradeça a Deus por tudo, glorifique a Deus por tudo. E eu, nervoso, falava: eu vou glorificar a Deus por seu gago, eu vou glorificar. E chorava. A minha mãe falava: meu filho, glorifica a Deus, porque no futuro Ele vai lhe dar a vitória. Eu não sabia, mas ela já acreditava. No meu tempo de seminário, uma vez lá, eu lembro que o reitor me chamou à noite. Esse dia foi trágico, eu nem dormi, tanto que eu chorei. Ele falou comigo assim: olha, teve uma reunião e eles estão pensando ou te mandar embora, ou te mandar para São Paulo fazer um estágio. Eu falei: por quê? O que eu fiz? Não, porque onde você celebra esses encontros que você está fazendo por aí, está reunindo gente demais. E eles estão vendo que se você ordenar, o negócio vai crescer ainda mais. Então eles estão querendo. Aí eu chorava, aí ligava para minha mãe: mãe, eu não queria mais embora. Aí minha mãe, claro que ela sentia, mas ela queria me passar força. Ela falava: está me ligando para quê? Eu vou ligar para quê? Posso fazer nada. Eu não sou bispo, eu não sou padre, e eu não te chamei também para ser padre, não. Nesse lugar que você mora aí não tem capela, não? Tem. Então vai lá, reza para Jesus. Se Jesus te chamou para ser padre, ninguém vai impedir que você chegue lá. Mas se não foi Jesus, você se prepara que eles vão te mandar embora. Christian, para de chorar e glorifica a Deus. Hoje eu entendo a espiritualidade da minha mãe. Naquele tempo que eu era gago, é para que hoje eu possa valorizar e usar o dom da palavra para falar de Deus 24 horas por dia. Naquele tempo que eu não tinha nada, Deus me preparava, porque Ele sabia que um dia eu teria, e para que eu soubesse dividir, para que eu soubesse valorizar. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque naquele momento esta é a vontade de Deus para você. Porque a sua vitória não está no ruim que te acontece hoje, está no aprendizado que você só adquire amanhã. Se você hoje está bem, está feliz, está com saúde, tem dinheiro, graças a Deus. Se você está doente, está devendo, está com problema no casamento, está com problema com o filho, graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus para hoje. É o que temos para hoje. Carrega a cruz de cada dia, e amanhã a graça virá. Olhe para Nossa Senhora magnífica: minha alma glorifica o Senhor, agradece o Senhor, meu espírito exulta de... ela não reclama, ela exulta de alegria. Meu Deus, meu Salvador, porque ela olhou para a minha pobreza, realizou em mim maravilhas. Maria era grata, e nós às vezes somos ingratos. Meus irmãos, sejamos agradecidos. Agradeça a todos. Você já agradeceu as pessoas que te ajudam? Você agradece os seus benfeitores? Você agradece o motorista do ônibus? Você agradece o caixa do supermercado? Você agradece a pessoa
que te faz algo, tem gente que não agradece, parece que é obrigação. Tenha o costume de dizer muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, minha mãe. Obrigado, meu pai. Obrigado, namorada. Vai dar um beijinho. Obrigado, meu patrão. Quando você receber o seu pagamento, se você quiser que o seu dinheiro renda, pega o seu dinheiro e fala assim: oh meu Deus, muito obrigado. Tem gente que está desempregado. Você quer que o seu dinheiro não tenha para nada? Já que você receber, reclama. Só isso. Aí você vai ver o que é só isso. Não dá para nada. Não dá para você nem pagar a dívida. Mas quando você é agradecido, Deus, Ele multiplica. Deus, Ele abençoa. Seja grato pelas pequenas coisas. Meus irmãos, agradecer é uma decisão. Que esta noite, ao sairmos daqui, que a nossa vida seja um hino de louvor a Deus. Que nós não nos cansemos de agradecer, e que nós tenhamos fé suficiente para agradecer as coisas que nós adquirimos, para agradecer aquilo que perdemos, para agradecer as pessoas que entram na nossa vida e aquelas que saem. Se eu queria uma coisa e isso aconteceu, obrigado, Senhor. Se eu queria uma coisa e não aconteceu, obrigado, Senhor. Tu sabes mais que eu. Quando nós agradecemos a Deus pelas coisas que nos acontecem, que nós não entendemos, Deus prepara algo maior. Aquele que é grato nas pequenas coisas será grato nas grandes. Aquele que é ingrato nas pequenas será também grato nas grandes. Nós que estamos aqui na missa da família, você que termina de escutar este CD, você que agora me assiste neste DVD, você que acompanha o YouTube, sabe que esta palavra não chegou à toa até você. A sua vida ainda não é melhor, porque você reclama demais e agradece de menos. Eu não sei qual dia, mas o que eu sei é que na minha vida e na tua vida, um dia Deus olhou para nós, como Ele olhou para aqueles 10 leprosos. Ele falou para mim, não apenas uma vez, e Ele fala para você: vai, e nós vamos. E quantas e quantas vezes nós vamos e alcançamos a graça, e alcançamos a cura, e alcançamos a bênção, e nós não voltamos para agradecer. A gratidão é o pagamento dos humildes. Faça essa experiência na sua vida. Comece a agradecer mais. Agradeça por aquilo que você tem, ao invés de reclamar por aquilo que você não tem. Agradeça as pessoas que fazem parte da sua vida. Agradeça as bênçãos de Deus diariamente. Você já pensou que o seu coração ele bate sem você precisar pedir? Agradeça. Você come, seu estômago faz todo o trabalho sem você precisar se preocupar com isso. Você respira, você está vivo.
pessoas te amam, agradeça. Quanto mais você agradecer, mais bênçãos você terá. Eu já escutei da boca de muitas pessoas: eu gosto tanto de ajudar fulano de tal, ele é tão agradecido, ele vai ser sempre ajudado. Eu já escutei também o outro lado da moeda: ajudei tal pessoa uma vez só, ela é ingrata, nunca agradece. E não pense que Deus não está esperando, Ele está te esperando. Porque há 2000 anos atrás Jesus disse o que Ele continua repetindo: mas não foram 10 os curados? Por que só volta um? Onde estão os outros 9? Eu quero profetizar na tua vida e na vida de todos que estão aqui, que você, não desvia o olhar não, que você seja este que voltou. Não se preocupe se o teu pai não voltou, se a tua mãe não voltou, se o teu filho não voltou, se o teu vizinho não voltou. Você volte e agradeça ao Senhor. Meu irmão, missa é Eucaristia. O que significa a palavra Eucaristia? Ação de graças. Só vem à missa quem quer agradecer a Deus. Só vem à missa quem reconhece a bondade de Deus. Por tudo e por todos demos graças a Deus. Repitamos: por tudo e por todos demos graças a Deus. Esses 5 passos precisam estar na sua vida, porque quando a sua história não sair do seu jeito, mas certamente estará no jeito de Deus, nós precisamos tomar as mesmas atitudes que José tomou. Você já notou que quando alguém nos faz mal, a gente tem necessidade de ficar falando mal da pessoa? A pessoa me faz mal e eu quero falar mal dela. Eu tenho que acabar com a imagem dela. Eu não tenho coragem de matá-la. Tem gente que tem, viu? Tiro, facada, mas a maioria de nós somos bem polidos, né? Não, eu não vou matar a pessoa. A gente quer matar o nome dela, a gente quer matar a fama dela, quer matar a história. Aí você começa a falar, tal pessoa, Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sabemos que nós temos sonhos, projetos, todos nós, mas precisamos saber também que nem tudo sairá do nosso jeito, nem tudo vai acontecer da maneira como nós desejamos. Aqui vem a fé, o entregar-se em Deus, o agir, mesmo que o caminho seja contrário. O Evangelho, Mateus 1, 18 a 24, Mateus está contando como foi a origem de Jesus Cristo. Maria estava prometida em casamento a José, e antes deles coabitarem, ou seja, morarem juntos, selarem o casamento, Maria aparece grávida. A questão aqui é apenas uma: São José achou que a história seria de um jeito, com Maria grávida a história pegou um outro rumo. Talvez você trabalhava em tal cidade, aí você teve que mudar para outra cidade. Você achou que seria uma cidade A, eles te mandaram para a cidade D. Sua história mudou, sua vida mudou. Você achou que faria esta prova e que seria assim, você faz a prova e não passa. Você achou que teria saúde até os 90 anos, você faz um exame, tem um probleminha aí. Como lidar com este caminho que não é proposto, com esta história que não foi escrita, com o nosso sonho que não foi sonhado? Foi assim com José. José pensou que a vida dele seria de uma maneira, mas quando José olha para Maria e a vê grávida,
toda aquela história mudou. E José sabia: a minha história com Maria não será aquela que eu sonhei, não será aquela que eu planejei. A minha vida não será aquela que eu sonhei, não será aquela que planejei. Só que é uma questão muito importante. São José não se revolta. E como nós temos hoje pessoas revoltadas com a própria história, pessoas chateadas com o próprio caminho, porque para essas pessoas o Pai Nosso é um pouco diferente. Pai nosso que estais nos céus, que o teu nome seja santo, e que a minha vontade se faça no céu e na terra. Não é a vontade de Deus. Eu quero a minha vontade, eu quero do meu jeito, que se não for do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. Quando eu morava em Mariana, eles contavam nas comunidades rurais lá, de um personagem que morou ali muito tempo, chamado Zé Turrão. Zé Turrão. Quem era o tal do Zé Turrão? Ou era do jeito dele, ou era do jeito nenhum. E era um homem que se prejudicava pelo nervo, pela raiva que ele trazia no coração. Conta-se que um dia de muito calor, Zé Turrão estava na praça vendendo vassoura, e alguém disse para ele: Zé Turrão, você aceita água? Ele foi e aceitou. A mulher falou com ele: vou levar um jarro para você, um jarro de louça. Ele falou: então traga. A hora que chegaram perto dele, colocaram no chão, não era um jarro de louça, era uma bilha, aquela de barro. Ele virou e falou assim: eu não aceito. A pessoa falar uma coisa e fazer outra, meteu o pé na bilha, quebrou a bilha toda, ficou a tarde toda sem tomar água. Ele falava: se trouxer outra eu quebro. Zé Turrão foi entrar numa venda, bateu a cabeça numa gamela. Ele pegou a gamela e falou: você quer quebrar minha cabeça? Então quebra. Você quer quebrar? Então quebra. Ele falou assim: meu Deus, um homem turrão. Ou era do jeito dele. Tem muita mulher que está falando aí: padre, eu casei com um Zé Turrão. Misericórdia, minha filha. Deus tenha piedade de tua alma. E tem marido que está falando assim: eu casei com a Maria Turrona, porque se não for do jeito dela. Cuidado com isso, meus irmãos, porque nem sempre vai ser do meu jeito, nem sempre vai ser do seu jeito, porque não foi do jeito de José. José, quando viu Maria grávida, ele podia melhorar aquela situação ou piorá-la. Tudo dependia da sua atitude, da maneira como ele agiria. E rapidamente, eu quero passar para você os 5 passos que São José escolheu, e a cada passo a questão ia se resolvendo e não piorando. Eu vou apenas ler e nós vamos tirar os 5 passos. Maria, sua mãe, mãe de Jesus, prometida em casamento a José, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, primeiro, resolveu abandonar a Maria em segredo. Segundo, enquanto José pensava nisso, terceiro, o anjo do Senhor o visitou. Quarto, e disse: não tenha medo de receber Maria, tua esposa, o que nela está concebido é obra do Espírito. Quando José acordou, quinto, José acordou. São os 5 passos de José. José não denunciou Maria, manteve tudo em segredo, pensou naquilo, o anjo visita
e José acorda. Esses 5 passos precisam estar na sua vida, porque quando a sua história não sair do seu jeito, mas certamente estará no jeito de Deus, nós precisamos tomar as mesmas atitudes que José tomou. Você já notou que quando alguém nos faz mal, a gente tem necessidade de ficar falando mal da pessoa? A pessoa me faz mal e eu quero falar mal dela. Eu tenho que acabar com a imagem dela. Eu não tenho coragem de matá-la. Tem gente que tem, viu? Tiro, facada, mas a maioria de nós não, nós somos bem polidos. Não, eu não vou matar a pessoa. A gente quer matar o nome dela. A gente quer matar a fama dela. Quer matar a história. Aí você começa a falar. Tal pessoa, aquilo. São José não queria denunciar Maria, não queria manchar a honra de Maria. O que ele faz? Boca fechada, segredo. Abandona Maria em segredo. Gente, olha para cá. A gente precisa falar menos, não precisa? Você que está comigo aí na TV, no YouTube, você não precisa falar um pouquinho menos? Fala a verdade para o padre aqui. Aí, ó, falou de novo, tá vendo? Até, ó, fala para mim, tá vendo? A gente gosta. José, na Bíblia, não abriu a boca. Você não tem na Sagrada Escritura nenhuma palavra de José. Mas o homem que nos ensina tanto, que marcou a história, que assumiu Jesus, que cuidou de Maria, justo. Fale menos. A pessoa que fala menos, ela tem menos problemas, viu? O peixe morre é pela boca. José poderia sair falando. Ah, como minha vida é difícil. Olha, agora como que vai ser? Ah, eu pensei que seria de um jeito. Ah, Maria apareceu grávida. Ah, mas não fui eu mesmo. Terceiro passo. Enquanto José pensava nisso, não acabar com a imagem do outro, fazer mais silêncio e pensar na situação. Com raiva não se pensa direito. Com raiva não se chega a conclusão nenhuma. Por que as pessoas brigam e se matam no trânsito? Porque elas não pensam. Que se a pessoa pensasse, nem buzinar ela buzinava, ela deixava o cara ir embora. Toca a tua vida que eu prefiro paz que ficar brigando com você aí. Não, a pessoa quer buzinar, ela quer ir atrás, ela quer fechar o cara, ela quer levantar o dedo do meio. É isso que o pessoal está fazendo aí, ó. Se a pessoa falasse, deixa eu fazer mais silêncio, fica mais quieto, e deixa eu pensar na tragédia que podia acontecer se eu vou brigar no trânsito. Não, ela não faz silêncio, ela grita, ela quer falar mal do outro, ela quer... José fez totalmente o contrário. A história de José não era o que ele queria, mas ele não falou mal de Maria, ele não saiu contando para todo mundo, e ele foi pensar. Olha que bonita leitura. Enquanto José pensava nisso, tem um episódio, lembrei agora disso aqui, do Chaves, que eles estão falando sobre cabeça, sobre pensamento. Aí o seu Madruga fala com o Chaves assim: ô Chaves, você é burro, você não usa o seu cérebro direito. Aí o Chaves falou assim: ah, eu uso. Aí o Kiko está do lado, e o Kiko começa a rir. Aí o seu Madruga fala com ele: e você, está rindo por quê? Ele falou: porque meu cérebro é novinho. O professor Girafales falou que eu nunca usei. Tadinho do Kiko, né? Nunca usei. Gente, nós temos que pôr para funcionar isso aqui, ó. Deus não nos deu um cérebro de enfeite. Nós temos que passar a pensar. O que eu quero para a minha vida? Quais as pessoas que eu quero na minha vida?
O que eu estou fazendo com a minha história? O que aconteceu? Por que aconteceu? Pensa. E só depois faça. Pensar primeiro. São José. Vamos refazer o caminho. Ele não tenta acabar com a imagem de Maria. Ele não sai falando para todo mundo. E ele não age no ímpeto, com raiva. Ele vai pensar. Enquanto ele pensava, ele adormece. E o anjo entra na vida dele. O anjo vai resolver a questão. O anjo vai esclarecer. Na sua vida, quais as pessoas que te ajudam de verdade? Um dia na Crisma, um jovem me disse assim: ô padre, eu tenho 2 amigos, é para a vida toda. Falei, que maravilha. O que eles são seus amigos? Tudo que eu vou fazer eles me apoiam. Falei, não é amigo, meu filho, você é colega. O colega é assim. A pessoa sobe e fala assim: ô, o que você está fazendo aí? Eu vou pular. Sabe pular? Meio alto. Mas vamos lá, pula aí para eu ver o que acontece. Isso não é amigo. Não, é amigo, ele me apoia. Não. O amigo muitas vezes diz: não pula não, você vai esborrachar, idiota. É muito alto, sai daí. Ele discorda, porque ele sabe o caminho. O anjo do Senhor não falou o que José queria ouvir, mas falou que José precisava escutar. José, não temas em receber Maria. O que nela está concebido é obra do Espírito. O menino será o Emanuel. José acorda e diz: não vai ser do meu jeito, né? Vai ser do jeito de Deus. Ele abre mão da sua história, ele vai e assume Maria. E aqui para nós, gente, vamos abrir um parênteses aqui. Ele assume Maria. Ele assume o neném. Ele assume a culpa. Ele assume os comentários. Ele assume a vergonha. Joaquim e Ana. Maria, tão pura, tão jovem. Vocês confiam, Maria e José. Vocês acharam que José era um homem bom, mas lá, comeu o bolo antes de cantar os parabéns. Maria foi lá para a casa de Isabel, e a gente entendeu porque que ela fugiu para lá, voltou grávida, né? Vocês acharam que ia passar despercebido. Ei, José, você não é mole não, hein, José? Você é rápido, hein, José? Isso aí a gente não pensa, né? José passou essa vergonha toda. Assumiu essa história dolorida. Porque na época, se hoje já não é, imagina 2000 anos atrás. E a gente acha que José assumiu Maria, que foi uma história de rosas. Foi um sofrimento tremendo para os dois. Porque eles eram julgados por aquilo que eles não fizeram. Talvez você já passou isso na sua vida. Você é acusado de uma coisa que você não fez e não tem como você provar que não fez. Por quê? Porque as pessoas falam demais. Mas o anjo ajudou José. O anjo esclareceu. Se você tem bons amigos, pessoas de Deus na sua vida, amigos que sejam amigos de Jesus, quando a sua história mudar, essas pessoas vão ajudar você. Elas vão ajudar você a enxergar com clareza o que Deus quer para você. Tinha um jovem em Itaúna, que a vida toda quis ser padre. Foi coroinha do grupo de jovens, mas ele cismou de fazer a filosofia fora do seminário, para cuidar mais da mãe, que o pai dele é falecido. E lá na faculdade, ele conheceu as mocinhas, sabe como que é, né? Aí tinha festinha, aí beijou uma ali, beijou outra cá, aí me procurou. Eu era padre em Cajuru na época.
Padre Christian, eu não sei se eu tenho vocação para padre mesmo. Eu estou achando que eu quero casar, eu estou ficando com as menininhas, meu coração está batendo. Qual que foi a minha missão de padre com ele? Como esse anjo? Tentar jogar luz na vida dele, e esclarecer. Falou, ó, vamos clarear isso aqui. A sua vocação de padre, sua vocação de marido e mulher. Aí eu falava para ele, meu filho, você não pode namorar depois que você for para o seminário, porque aí é malandragem, é safadeza. Você dentro de um seminário, namorando essas piriguetes que está aí. Pior é você ordenar padre e começar a namorar, meu filho. Aí é o fim da picada. Aí é para acabar. Então faça o seguinte, está com dúvida? Pare os seus encontros vocacionais e vá namorar. Namora. É o que eu posso falar para você. Ah, então tá. Ele cancelou durante um ano seu processo vocacional e foi namorar. A primeira não deu certo, que ela traiu ele. A segunda não deu, porque ele traiu ela. Confusão. Aí, ela falou, padre, chegando à conclusão, eu fiz tanta bagunça nessa área, e eu fiz tanta bagunça nessa área emocional, que eu comecei a rezar mais. E quando comecei a rezar mais, apareceu uma menina perfeita, calma, amiga, linda, era uma boa esposa. Mas o senhor acredita que quando o meu coração serenou, brotou a vocação de padre, eu me realizo no altar mesmo. Falei, ó, então agora é uma decisão sua. Então agora desperte, a São José, desperte, acabe essa faculdade de filosofia, continua no grupo vocacional e vá para o seminário. Ele foi na nossa diocese, não adaptou muito com a vida do padre diocesano, fez estágio com os salesianos, hoje é padre salesiano e é professor em São Paulo, descobriu a vocação. Esse anjo não é só para ficar passando a mão na cabeça, é para falar, olha, deixa eu jogar luz no que está acontecendo na sua vida. José, você não está entendendo o que está acontecendo? Vamos jogar luz aí. Se você tem um problema na vida, você tem que ter uma pessoa que te ajude a clarear, para você ver o que está acontecendo, que essa pessoa só concorda com você. Se você está certo o tempo todo, se ela não te leva a pensar, como que você vai evoluir? Aí vem o último passo. Vamos só recobrar aqui o caminho. Ele não fala mal de Maria, ele não tenta destruí-la, ele pensa no que está acontecendo, o anjo joga luz naquilo que Deus está fazendo na vida dele, ele acorda e ele assume o caminho de Deus. É preciso, meus irmãos, acordar para as coisas de Deus. Há muitas pessoas dormindo para as coisas de Deus. E o que é acordar para Deus? É fazer a vontade de Deus na sua vida. É você pensar assim, eu podia ter até esse caminho, mas Deus tinha para mim esse outro caminho. Vocês viram a entrevista, foi italiano, né? Mas tinha a tradução, do Papa Leão XIV, que o Papa Leão, quando ele entra para o conclave como cardeal, nas primeiras sessões, nem passou na cabeça dele que os outros cardeais sabiam quem ele era. Ele era muito quieto, muito discreto, muito silencioso, trabalhava em Roma, quase ninguém via, tanto que quando eles anunciam Papa Leone, né? Papa Leão XIV, e ele chega, a maioria perguntou, mas quem é? Mas quem é? Não estava na lista dos favoritos, ninguém tinha ouvido o nome dele no meio do cardinalato. Aí ele disse, Deus mudou meu caminho, porque ele falou isso, na minha cabeça estava a aposentadoria, completei 75 anos, eu aposento, sirvo o Vaticano mais 2, 3 anos, volto para o meu povo, para celebrar missa, crisma,
ficar quietinho, dormir até mais tarde. Já fui padre a vida toda, deixa eu ficar velho em paz agora. Deus mudou a história, meu filho. A hora que viu, você foi escolhido para papa, você aceita? Aceito. Acabou a história dele, acabou. Ninguém sabia quem era o cardeal. Hoje, ele não pode nem sair mais. Uma vida reclusa, todo mundo olhando. E nós vamos acompanhar dele o que nós não acompanhamos dos outros bispos. Que é o quê? Uma morte televisionada. Nem para morrer, ele é privado disso. Ele abriu mão da sua vida, agora ele é de todos. O Papa Francisco. Não sei se vocês viram a comparação da foto, quando ele assumiu e ia na cadeira de roda no final da vida. Parecia outra pessoa, todo inchado, não falava direito, não conseguia andar. E as câmeras, ó. E ele lá, tentando falar até o último momento. Ele abriu mão da história dele e assumiu isso. As palavras dele são pesadas. É amado por uns, odiado por outros. Tudo que ele fala, tem gente avaliando se é, se não é. Ele hoje é muito jovem. Nós vamos presenciar daqui a alguns anos, ele já mais idoso, doente, e as câmeras, até que se anuncia, morreu. Não era a história que ele pensou. Quanto foi que ele lá no seminário pensava assim, eu vou ser papa? Não, vou ser padre, ponto final. Deus falou assim, você que não sabe, você que não sabe o que te espera, meu filho. Foi assim com José, foi assim com Leão, foi assim na minha vida, é assim na sua vida. Nós precisamos estar atentos aos sinais. Deixa eu só voltar na primeira leitura, porque o sinal eu tenho que falar para você. Qual foi o sinal para José? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Emanuel. O próprio Senhor vos dará este sinal. Foi o maior sinal para José. Uma mulher que não dorme com homem, mas concebe o neném. Se Deus foi capaz de fazer isso, ele seria capaz de fazer o resto. E José confiou, se entregou e foi o José que nós conhecemos. Peçamos nesta adoração que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê resiliência, para quando o nosso caminho não for o que a gente sonhava, responder para José, responder para Deus, o que José respondeu em silêncio. Maria respondeu falando, José respondeu em silêncio. Maria disse para o anjo, eis aqui a tua serva, faça-se a tua palavra. Quando o anjo fala para José, que Maria está concebendo um filho que é do Espírito, José não fala, mas ele faz. Eis aqui o servo do Senhor, que se faça a sua vontade, não a minha. Ele assume Maria, ele assume Jesus. Que nesta adoração, a nossa fé aumente, porque José e Maria são nossos grandes intercessores, e com eles nós haveremos de viver não a história que nós sonhamos, mas a história que Deus planejou